Olá pessoal, bom dia, professor Raimundo Bezerra, aula de Geografia, 7º ano, Escola Paulette Planchon, primeiro bimestre, características gerais do Brasil. Na aula de hoje vamos concentrar nas fronteiras brasileira e diversidade paisagística e posição no globo, ok? O território de um país ele corresponde à sua área, tá? Administrada pelo Estado. O Estado não se refere aqui, nesse caso, ao espaço, e sim à administração, tá? No caso de um país, que nós estamos chamando de território. Sobre o Estado exerce toda a autoridade máxima sobre esse e o controle desse território. Então nós vamos ver as fronteiras. Fronteiras são linhas, né, que delimitam os territórios, que marcam onde inicia e onde termina o espaço de um território, ou seja, de um país, entre outros. Essas são as fronteiras. As fronteiras, ao longo da história, ela pode ser mudada de um local. Dois fatores básicos influenciam nessa mudança, né? Conflito, disputa entre dois países por um território, ou então um acordo diplomático, sem briga, sem guerra, sem conflito, ok? Essas fronteiras podem ser mudadas. As fronteiras, ela pode ser limitada, identificada por um elemento natural, como rio, mares e montanhas, ou até mesmo linhas imaginárias, onde não há nenhum elemento desse, e a linha e a divisa são marcados em comum acordo entre os territórios vizinhos, ok? As fronteiras, nós podemos chamar as fronteiras de divisa e de limite. As divisas são as linhas, tá, que delimitam os espaços entre as unidades federativas. No caso, esses são os estados. Agora sim, espaços dos estados do Brasil, no caso. Então, as fronteiras que marcam a divisa entre os estados, por exemplo, Pará e Tocantins, nós chamamos de divisa. E os limites são essas mesmas fronteiras, essas marcas que delimitam o espaço entre os municípios, no caso Floresta do Araguaia e Redenção, ou Floresta do Araguaia e Rio Maria. Aí nós temos aí, nesse caso, um limite e não divisa, ok? As faixas fronteiriças, elas estão em contato com diferentes territórios, correto? Ao longo da divisa, ao longo da fronteira, nós vamos ter contato com diversos locais, certo? E essas áreas, elas vão ter diversas características, elas vão demonstrar diversas características naturais, culturais, sociais e econômicas, né, da população que vive nessa área, nessa região de fronteira. Então, essa fronteira podemos observar essas áreas. Alguns países, no caso o Brasil é um deles, possuem um território muito amplo, muito vasto, e essas fronteiras são enormes. E às vezes em algumas áreas de floresta muito densa, fica difícil o controle e a fiscalização dessas fronteiras, onde em alguns locais pode acontecer, né, tanto o contrabando de mercadoria, como também o tráfico de droga, beleza? O Brasil é um país muito grande, localizado no continente sul-americano, e que ele faz fronteira, divisa com quase todos os países da América do Sul. Apenas deixando de fazer essas divisas, essas fronteiras apenas com o México, o Chile e o Equador, tá? Apenas Chile e Equador. O Brasil não faz fronteira na América do Sul, ok?